Sejam sempre muito bem-vindos ao Medium Talks. Nós continuamos com a mesma intenção, com o mesmo amor no coração, de falar da boa palavra, da boa nova. Sabe como é que eu gosto de chamar hoje? Esse advento, esse momento que estamos vivendo da espiritualidade, da ufologia, da paranormalidade, da parapsicologia, de tudo que envolve espiritualidade. Esse momento eu estou chamando de a nova terra prometida. Eu acredito de verdade que a fonte tem planos para nós para os próximos milênios e que dentro desses planos eles devem ter olhado o planeta Terra há muito tempo atrás e falado: em 2025, em pleno século 21, eu vou unir tudo numa cambuca só, eu vou mexer como um pó mágico e dali nós vamos tirar a coragem. Coragem de falar, coragem de expandir, coragem de abrir a consciência, mas talvez a coragem mais importante que está faltando é acreditar em você mesmo. É a coragem de saber que sim, nós nascemos para abundância e prosperidade. Nós nascemos para o esforço, para o estudo, para a capacidade e nós também nascemos para as conexões. E nós vamos falar de tudo isso hoje, de expansão de consciência, de negócios, de possibilidades que o universo nos dá e que às vezes é a gente que não pega. Isso chega a doer um pouquinho, mas só um pouquinho na alma. Porque de um lado diz, você não está pegando, do outro lado diz, ele está lá. O presente ainda não saiu do lugar. Mas você sabe que, pegando um exemplo muito recente, uma pessoa muito importante no nosso meio mandou um presente para alguém também importante. Essa segunda pessoa não recebeu. E começou a procurar e procurar e procurar esse presente, até que um dia ela falou: estava onde vocês falaram, mas eu não tinha procurado lá. Eu estava procurando em todas as possibilidades de ter perdido o presente. Também vi uma pessoa que pediu esses dias atrás, que perdeu uma bolsinha com cheques. E ela mandou num grupo nosso de curso falando: quem é que tem capacidade aí de visualização para me dizer como eu acho, porque são cheques de clientes, eu não posso ter perdido isso. E eu fiquei pensando, eu disse: eu não preciso responder. Ela respondeu sozinha. Ela mesma pode fazer isso. É claro que ter comandos que nos ajudam são maravilhosos, mas um pedacinho tem que ser feito por nós. Sobre isso e muito mais, nós vamos falar hoje com a nossa mentora de negócio de posicionamento e mentora de expansão da consciência. Seja muito bem-vinda, Débora Souza. Ai, meu Deus, que privilégio estar aqui diante de você, Maria. Eu chamo você de Maria, tu que é Suzy Maria. E estar aqui dentro da sua casa, né? Que casa linda, dentro aqui, junto com a sua audiência. E eu espero muito que o nosso bate-papo seja assim, de muita contribuição para todo mundo, né? Eu admiro você demais. Toda vez que você fala palavras, toca no nosso coração, mostra que a gente pode avançar, que a gente pode ir para frente. E assim, é de coração um privilégio estar aqui, ter recebido esse convite, viu? Maravilha, obrigado, Débora. Nosso convite, o curso de Frequenciamento Harmonia Cósmica continua. Nós fizemos a primeira aula agora, sábado, dia 3 de maio, e volta a segunda aula de 17 de maio em diante. Essa aula está gravada porque as aulas são todas online ao vivo, mas ela foi absolutamente fantástica. Ela é de uma complexidade simples. Olha isso, complexidade simples, porque é profunda, mas é acessível a todo mundo. Sejam meus convidados a dar uma olhada se você ainda sente o chamado de participar do time da turma de Frequenciamento Harmonia Cósmica 2025. Eu abro um por ano e está aí a oportunidade desse ano. Obrigado sempre a todos vocês, a todo o time que já está com a gente. E foi realmente fantástico porque nós treinamos em casos reais. E quando eu junto com os alunos frequencio casos que eu também não conheço e eu vejo que também eu acerto, eu fico muito feliz. Então sejam meus convidados especiais. Débora, de onde começa tudo isso da tua vida e em especial os arcturianos? Nossa, pergunta legal essa, né? Eu gosto de começar pelo começo, posso? Pode. Do comecinho. Bom, em primeiro lugar, né, até o ano de 2017, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa história de outros orbes, de seres estelares. Esse é um assunto que está vindo muito à tona agora, né? E eu estou amando ver várias pessoas incríveis falando disso, trazendo à tona isso. Mas eu tive esse contato pela primeira vez em 2017 e não busquei esse contato, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam que a gente vai buscar isso, na verdade vem de lá para cá. Eu acho, o caminho, né, começa a ser chamado. E eu estava num evento em Montana, nos Estados Unidos, lá em 2017, quando dentro desse evento, que era um evento também ligado a esses assuntos,
tinha lá na programação assim, tal dia e tal hora, Stargate Experience. E eu falei assim, nossa, Stargate Experience, o que será isso? Não fazia a menor ideia do que era. Até a hora que eu fui no Stargate Experience e dei de cara com isso daqui, ó. Cheguei lá, tava isso aqui, lá no centro do palco. Uma pirâmide, né? Você vê que ela tem um formato piramidal. E eu fui nessa tal experiência, que eu pensei logo que começou, eu falei, mais uma meditação, né? Isso. E eu tô sentada lá, tô sentadinha, e essa experiência, o Prageet Harris, que é o fundador, né, do Stargate Experience, há mais de 33 anos no mundo existe isso, ele começou a chamar seres, porque é uma experiência que ele começa a chamar anjos, arcanjos, mestres ascensionados, até a hora que ele começou a chamar famílias estelares. Eu não conhecia nada disso, assim, nessa profundidade. Quando ele chamou Welcome Arcturians, eu quase caí da cadeira, Suzy. Eu tive, assim, os meus alunos, né, os meus seguidores, acho que muitos já conhecem essa história, porque eu falo, eu nunca mais senti isso que eu senti. Uma emoção tomou conta de mim, eu comecei a sentir uma falta de ar, assim, do tipo, vou morrer. Foi algo assim, de estar assim como eu estou agora, e de repente eu estar sem ar, chorando, e uma coisa assim. E eu tentando voltar daquela experiência ali. E ele continuava chamando outros seres, né? Sirianos, andromedanos, né? Ele foi chamando vários seres estelares, que eu não conhecia também até ali. Quando eu voltei ao meu normal, eu só queria escrever a palavra Arcturians. Só queria escrever isso. Falei, o que é essa palavra? Porque até ali não era nada do seu mundo. Nada. Os outros orbes não fazia parte, né? Eu sabia que existiam outros seres e tal, mas não né, com nomes, né? Batizados, entendeu? E aí eu saí dessa experiência aqui e fui procurar o que eram arcturianos. Aí pronto, eu descobri que eram seres da quinta dimensão, que são seres que possuem tecnologias avançadas, que podem ajudar a gente no nível físico, emocional, mental, espiritual. E eu comecei a olhar aquilo. Ao mesmo tempo que eu olhei, achei legal e botei na prateleira. Por quê? Porque eu falei, pra que eu vou mexer com isso agora, né? Então eu deixei na prateleira, falei, eu não vou mexer nisso. Desculpa, o que você fazia até ali? Até ali eu era executiva, eu era do mercado... Fascinante. Eu era do mercado corporativo, administração de empresas, finanças, área de risco, gestão, era tudo assim. E de repente eu me vi, né, diante de técnicas que começaram a mudar a minha forma de pensar, mas mudar mesmo, né, virar a chave. E aí, Suzy, começou ao mesmo tempo que eu rejeitei essa história de outros orbes num primeiro momento, eles não me rejeitaram, né? E aí começa uma segunda etapa. O nome Arcturianos começou a aparecer para mim em lugares inusitados. Onde é que a gente vê escrito Arcturiano? Ainda mais no nosso meio corporativo, em Nova York. Não, em nenhum lugar. Na rua, você vê? Não. Eu comecei a ver em placa de caminhão. Eu comecei a ver em mochila de criança. Eu comecei a ver naquelas casas que fazem aluguel para você entrar na web. Ali, eu falei assim, gente, o que é isso? E aí eu fiquei encafifada com aquele negócio. Bom, eu comecei a ter sonhos diferentes a partir dali. Sonhos que eu chamo de sonhos grandes, mas na verdade são sonhos lúcidos, né? Que todos nós fazemos viagem astral, enfim. Aí o negócio começou a ficar mais forte para mim, mas não me amedrontou. Mas eu ao mesmo tempo falava assim, eu não quero saber disso. Quero saber de vocês. Eu tô aqui criando uma Débora terapeuta de expansão de consciência e tal. Isso lá em 2017 dava medo, né? Você concorda? Nossa, não era divulgado, a gente não tinha onde pesquisar. Pois é, não tinha. Só que eu rejeitei durante 2 anos da minha vida. Lá em 2018, eu fui fazer... eu vou voltar com ele pra cá. Deixa aqui pra nós. Pode deixar? Olha ali, ó, fica lindo, ó. Deixa ali, em 2018, energia boa. O Prageet Harris, que foi o fundador do Stargate, ele que canalizou todo esse formato dessa pirâmide. Isso aqui é uma superconsciência. O Stargate, ele representa uma superconsciência. Então, quando você medita, medita com ele, não precisa estar ele fisicamente com você. Você acessa uma superconsciência. E a superconsciência mostra pra gente que a gente tem o direito de nascimento, de ser próspero, de ser feliz, de ter saúde, né? De sim, criar, fazer, gerar dinheiro na nossa vida.
Então, isso aqui é uma superconsciência ligada com todo um universo de alta vibração, né? Aí, quando foi 2018, ele lançou uma chamada dizendo assim, que ele iria selecionar 32 pessoas no mundo para fazerem a formação do Stargate. E aí ele disse que ia... Desculpa. Ele disse que ia olhar, né, primeiro quem iria ser selecionado para aquilo ali. Eu mandei, eu tinha lá Theta Healing, Access Consciousness, eu já tinha umas coisas no meu currículo. Ele não tinha nada a perder. Deixa eu fazer. Quando veio o negócio, você foi selecionado. E eu falei assim, eu não vou nesse negócio. Era no Monte Shasta, na Califórnia. O mais impressionante é que tem tanta gente procurando e você justamente foi selecionada e falou, não vou. Em 2017. Lembra 2017. disso? É isso que, mas é esse nível de pessoa que eles querem. Aquela que vem de peito aberto, porque não está com a expectativa de ficar chamando eles. É verdade. Eu acho que é por aí mesmo. E aí foi assim, Monte 2017, aí veio a coisa do... Eu falei assim, eu fiquei o tempo todo negando de ir lá, né? Porque o Monte Shasta, na Califórnia, você já ouviu falar dele, sim, né? Sim. Que é um ponto energético do planeta, é a representação do chakra básico do planeta Terra, é a morada energética de Kuan Yin, a morada energética de Saint Germain. Saint Germain, exato. E aí eu fui selecionada, e fui assim, o tempo todo dizendo, eu não vou. Comprei a passagem dizendo, eu não vou. Eu hospedei, eu falei, eu não vou. E lá, eu tive a minha segunda experiência com os arcturianos. Foi durante a facilitação lá, né, recebendo, eles apareceram para mim novamente lá. Mas é olhos mentais, tá? Eu não sou aquela pessoa, que eu sei que já passaram vários por aqui, que tem a mediunidade ostensiva e tal. O que eu enxergo é com os meus olhos mentais. E foi mais uma vez que eles apareceram. E aí foi quando eu comecei a falar, o que vocês querem comigo? Né? O que vocês querem comigo? Por que vocês estão insistindo né, nessa conexão? Os meus sonhos, eu tinha sonhos assim, me via mudando de portais, virando várias coisas acontecendo no meu sonho, mensagens, né? Eu tinha sonhos que eu falava, eu subi no teto do meu quarto, eu tenho certeza disso. E não me vi na cama, mas eu me vi no teto, umas coisas assim meio doidas, né? Aí foi quando comecei a literalmente estudar mais. Aí eu fui buscando informações, até a hora que eu cheguei acredito que você já conhece o sistema multidimensional arcturiano, já ouviu falar, né? Já. E foi quando eu fui guiada literalmente para fazer esse sistema. Recebi todas as sintonizações, eu fiz. E aí, Suzy, não tem jeito. É caminho sem volta, sabe? A minha telepatia, né, a habilidade psíquica de telepatia que você tem, foi aumentando, foi ficando muito refinada e várias outras coisas foram sendo criadas por mim desde lá pra cá, né? Então, a energia deles, ele tá o tempo todo junto comigo, o tempo inteiro, assim. Não tô falando que tá 24 horas, mas nos meus trabalhos, eles estão sempre ali. Naquilo que eu crio, estão sempre ali. Sabe, você falando assim, eu estava pensando, um dos grandes preceitos de espiritualidade é estar disponível. Mas você me deu uma visão agora que eu não tinha pensado desse jeito ainda. Eles também estão disponíveis. O tempo inteiro. Nossa, porque eu estou sempre falando de nós humanos, mas eles também estão disponíveis. É isso que aconteceu contigo. Quando junta os dois lados disponíveis, não tem como dar errado, né? Não tem. E mesmo que você rejeite num primeiro momento, porque você tem um certo receio, eu não quero falar sobre isso, é muito doido, tudo bem, eles respeitam. Eles me respeitaram o tempo inteiro. Até a hora que eu comecei a entender que eles têm tecnologias avançadas para ajudar a gente aqui na Terra, sabe? Eles são seres de altíssima vibração, eles são pura luz. Eles não são os extraterrestres que vai sugar você, vai abduzir você, sabe? Por chip, não, porque implante. qualquer ser de luz, os chips e os implantes a gente sabe que existe. E existe mas fortemente. Mas não vem dessa categoria. Seres de luz nunca colocam nada à força na gente. Porque eles têm o princípio de seguir a lei do livre-arbítrio. Eles seguem as diretrizes planetárias. E a principal delas é não interferir no livre-arbítrio de ninguém. Então eles seguem isso. Então essa é aquela história. Se eu vou lá e faço sintonização, que sintonização é você receber implantes de luz que se conecta com eles, facilita essa comunicação, facilita a tua vida, facilita você se proteger, facilita abrir caminhos, né? Claro, vou até corrigir a palavra que eu dei, porque senão dá a impressão de que pode ser, implante é só ruim. Não. Eles não colocam nada que possa te prejudicar ou te tirar daquilo que você escolher. Não, nada. Existem os implantes sim,
Só que com permissão, com você sabendo o que está acontecendo. Agora, seres que eu chamo do Dark Side, tá? Eu chamo os coleguinhas do outro lado de Dark Side. Que são os não confederados, né? Então, existem os seres das estrelas confederados, que seguem a Confederação Intergaláctica, né? Todas as diretrizes planetárias, e tem os não confederados, que são aqueles que não seguem isso. E esses não confederados fazem uma bagunça. Fazem uma bagunça dos seres humanos, nos grandes governantes aí do planeta. Enfim, tem muito controle da parte deles, eles conseguem fazer isso. E eles podem, sim, invadir o seu campo energético, colocando coisa ali que vai tirar a tua potência. Antes de você continuar com essa história, tá maravilhosa, como é que eu consigo perceber com qual eu estou? Quando você está com ser de luz, você não tem medo. Você não tem medo. A presença deles te traz conforto, acolhimento. Você sente amor incondicional. Você tem vontade de chorar com eles. Quando você está numa experiência Stargate, por exemplo, que a gente chama vários seres, inclusive não só os arcturianos, mas outros seres das estrelas, você chora. Porque a gente não está acostumado a receber amor incondicional. A gente acha que sabe o que é amor incondicional na Terra. A gente só tem lapsos de amor incondicional aqui, sabe? Eles não, eles chegam perto e você sente algo muito gostoso. Quando você sente medo, é porque tem coisa ali que não é legal, muitas vezes. Ou também porque você tem crenças de que, né, falou nisso, é coisa ruim. Né? Tem que limpar essa crença ali, tem que tirar. Né? Então, a gente sabe, essa é uma grande diferença. Ser de luz, ele não vai fazer nada à força e ele não traz medo para você. Se ele sabe que ele vai, vamos supor, você tem lá a mediunidade ostensiva. Você vê que começa a ficar vermelha? Sim. Fica vermelha. Porque eu fico com calor. Começa a falar deles, não, calor, eu tô com essa blusa preta, e tá tudo certo. Bom, você vai ver que essa presença deles vai te trazer um benefício. Você se sente bem e você quer mais daquilo. Porque você sente leveza, várias coisas que estão ali atrapalhando o teu caminho começam a ser tirados mesmo do teu campo, porque você pediu. Não é porque você, né, eu vou esperar que eles virem. Não, você tem que pedir. Tem que pedir, sabe? E eu acho isso maravilhoso. Até para você ser trabalhado tratamento numa câmara arcturiana, e não existe só tratamento com os arcturianos, existe com outros seres também, mas os arcturianos, eles têm várias câmaras em outra dimensão disponível para a gente ser tratado. E basta a gente pedir para ir para lá. Agora, claro, Débora, eu preciso fazer esse curso com você para poder ir para uma câmara dessa? Não, você não precisa me pagar para ter essa informação. Peça para ir receber tratamento. Agora, qual é o grande problema, Suzy? As pessoas não sabem pedir. Isso eu ia falar. É necessário o curso para ter um direcionamento correto. É isso. O que a gente faz no nosso trabalho? Quando a gente estrutura, quando a gente senta. Eu sei que você também é uma grande mentora. Você entrega tudo estruturado para alguém. Quando a gente faz isso, a gente está encurtando o caminho para essa pessoa. E dando segurança. Segurança. É como um médico, a gente pensar entre um médico que ainda não fez faculdade, quer ser médico, e fez a faculdade. Exato. Ele vai ganhar protocolo, segurança, conhecimento. Exato. Só que assim, é o que eu falo, o que você deseja? Você precisa? Não, você não precisa. Você pode escolher receber isso de uma forma estruturada e você vai ficar encantado, porque é um estudo... Fazer só um corte em você. Gente, fala com a área técnica. Juro pra vocês, eu sei que o ar-condicionado tá toda nos 18 graus. A sala tá queimando nos 60 graus. Tá queimando, tô falando de verdade. Olha aqui como é que eu tô. É porque a gente tá falando deles, eles têm uma energia. Calor, ó, nas mãos, nos braços, um calor fenomenal. Assim eu também peço para a área técnica se ela sobe um pouco, se ela baixa mais um pouco lá e sobe o vento, mas tá incrível sentir essa energia. É, uma energia a gente tão parece gostosa. Que fica suspenso, né? Fica gostoso. Ainda mais você que tem você tem mais sensibilidade que eu, gente. Tamo junto. Tamo junto nisso aí. É maravilhoso esse estudo. E por que você não faria se ele está disponível? Por que você não pediria ajuda se está disponível? Eu não consigo compreender isso no ser humano, sabe? Eu tenho uma dificuldade, porque eu era assim, né? Tinha disponível, mas eu não pedia. E por que eu não pedia, gente? Sabe, tá disponível, vai lá e peça. Com as suas palavras, com o seu jeitinho. E eu vou dizer uma coisa importantíssima aqui hoje.
Isso não tem nada a ver com o credo, o seu credo, a sua fé. É respeito. Seres de luz, eles respeitam a sua escolha, eles respeitam Sua religião. a sua religião, sua linha de pensamento, eles respeitam tudo isso, sabe? E por que é uma questão de abrir um pouquinho, né? Um pouquinho não, porque olha, eu tenho pessoas de todos os tipos, de todas as raças e todas as linhas de pensamento na minha sala de aula. É mesmo. Vai lá, ó, tem pessoas que são da Umbanda, tem gente que quando a gente fala da igreja evangélica, tem pessoas que são adventistas, Católicos, a gente católicos, tem muito, que é lindo. Testemunho de Jeová aparece na minha sala. Muçulmanos, você sabe que eu já tive no meu time muçulmanos. Então assim, gente, nós somos um só. Eles são um só, eles não fazem essa diferença. Existem vários livros sagrados no mundo, por que a gente tem que acreditar em um só? Por que a gente não pode ler todos? Entendeu? Então eu sou assim, eu sou diferente mesmo. E influencia a gente a ser diferente legal junto, diferentona legal. Isso é muito bom. Agora, e daí você sai do mundo corporativo Isso, lá atrás eu saí, mas eu agora tô voltando, já tô voltando desde o ano passado, porque foi assim, eu acho que às vezes a gente sai para poder criar uma nova consciência. No meu caso, isso estava no meu caminho. E aí chegou uma hora que eu falei, por que eu abandonei o mundo corporativo, né? Tem tantas pessoas lá dentro, hoje em dia, então, com burnout, pessoas que estão sofrendo lá dentro, estresse, um monte de coisa. E tá na minha veia o mundo corporativo. Eu era uma executiva. Por que eu não volto lá com todos esses conhecimentos que eu tenho? Falar, volta, mas a bagagem claro, agora é não muito falo de maior. arquituriano lá, não, né? A gente chega lá com outra forma de falar. A gente chega com uma fala totalmente diferente, a gente fala de inteligência emocional, eu falo de mentalidade expandida, eu falo de outra forma, porque você não chega no mundo corporativo falando assim, né? A gente tem que ajustar a nossa fala. Claro, seria como falar ou com criança, ou com jovem, ou com uma pessoa mais adulta. Perfeito. Você tem que ajustar, vai falar a mesma coisa, vai chegar no mesmo caminho, mas tem que ajustar a comunicação, sim. Aí você fala que voltou para o mundo corporativo, porque hoje você é mentora de negócio e de posicionamento. Hoje essa mentoria minha que aconteceu, né, até a mentoria Safira, ela é mais voltada para pessoas que estão querendo criar alguma coisa na vida, elas são empresárias ou não, mas têm vontade de criar um negócio, de ter eu tenho aqui um conhecimento que eu gostaria de colocar isso como infoproduto, eu queria dar essa aula. Aí elas chegam lá, na mentoria Safira, e a gente faz isso criar. Vamos fazer nascer essa criança, né? E aí, isso é muito para pessoa que, bom, apesar de ter várias empresárias lá e de várias áreas de atuação, a gente faz isso. Agora, eu tenho toda uma frente de trabalho, que é uma frente de trabalho para empresas mesmo. É para lidar com C-levels, com líderes, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de colaboradores. Aí tem todo um diagnóstico que faz dentro de uma empresa, palestras, workshops. É bem legal, assim, também, que eu falo que eu sou híbrida, mas não é híbrido naquele sentido, né, que tem... híbrida no sentido para pessoas que querem buscar autoconhecimento e para empresas que estão buscando ter uma consciência muito mais elevada para ter resultado elevado. Porque, vamos lá, vamos combinar. Não dá para romantizar. Empresa quer ter resultado. Certo? Claro. Agora, como é que vai ter resultado se está cheio de crença limitante ou o próprio líder não consegue enxergar que, de repente, o comportamento dele, a forma como ele atua, mudando, vai mudar todo o resto? É o segredo da liderança. E uma liderança de mente aberta ou de mais desperta para esse universo é fantástico. É fantástico. O mundo só tem a ganhar. E tem, sabia? Eu estou lidando agora com C-levels, inclusive, que às vezes eles vêm para... Existe a mentoria só com eles, que é Onyx Mentoring, é outro nome. Quando chega aquele homem, assim, às vezes eu não estou presencial, às vezes eu estou, e estou falando homem porque, né, já veio, né, nesse sentido também. E homem é interessante quando aparece homem, né, que busca, porque eu fico tão feliz quando os homens se abrem, né. Não é o universo desse, ainda é um universo 70%, 80% feminino. Mas quando eles chegam e querem abrir, falar o que está acontecendo no coração deles, é muito lindo, sabe? E aí eu vou lá, eu faço toda essa parte voltada para a empresa, mas aí eu chego nessa outra parte. Eu não consigo trabalhar sem ter essa conexão com o divino, sem ter essa espiritualidade. Aí eu, com muito jeitinho, eu pergunto para ele, né? Onde está o divino na sua vida?
Nossa, essa pergunta vale para todo mundo. Para todo mundo. Pro nosso E pessoal aí eu aqui vejo, às vezes, agora. aquela pessoa, né, que é gigante, que é multimilionária, que tem, sabe, uma baita de uma empresa e Onde está o divino na sua onde vida? está o divino? E a pessoa às vezes fica, cara, para assim para pensar. E eu falo, pronto, cheguei lá, né? Cheguei. Vai parar para pensar nisso agora. É suficiente, porque E é ele legal. deu abertura. E aí é legal porque fala, poxa, Débora, eu tô desconectada, assim. Não, eu nem uso essa palavra. Eu não tenho nem não feito uma prece, não faço uma oração, não faz nada. Eu falei, como seria você começar a se conectar com isso também? Além do seu trabalho de empresário, de tudo isso. Você vai ver como vai facilitar. Vai ser muito mais fácil isso. E aí eles se abrem até para conhecer essas coisas, sabe? Mas aí eu vou devagar, né? Eu vou entregando as informações na hora certa, entendeu? E para nós, os espiritualistas, você tem já o curso de comandos mentais, mas você falou que agora você tem uma novidade nesses comandos. Ah, é o método causa-raiz, né? E é o método causa-raiz, isso. O método causa-raiz, ele é formado por comandos mentais, mais de 50 comandos mentais. E são comandos que também não brigam com a fé de ninguém, com a religião de ninguém, com nada. Você recebeu eles dos arcturianos também? Ele veio inspirado não. Eles, ele não. veio inspirado dos meus estudos, né? Que eu tive lá, Theta Healing, Access Consciousness, o Stargate, EMF Balancing Technique. Eu estudei muitas técnicas americanas lá atrás, né? Foi o meu caminho naquele momento, né? Então, eu peguei o melhor. Sabe o que eu falo assim, Suzy? Eu falo que eu peguei o suco de cada uma e criei o método causa-raiz. Então, ele é extremamente poderoso. Ao mesmo tempo que também tem energia arcturiana ali, né? Você sabe que a gente usa ele no Imariá, né? Através da Daniela Buffon, também. Irmã, a gente usa o método de causa-raiz, ajuda demais. Só que agora ele vem, né? Vai ter um relançamento dele. Eu chamo de relançamento porque ele vai ter um módulo novo, que eu chamo de módulo avançado. Vai ser o avançado da causa-raiz. E foi muito claro para mim que os comandos novos deveriam se chamar comandos da nova Terra. Foi uma sugestão só. Que veio das estrelas. Gente, eu não sabia disso. Eu fiz a abertura falando da nova palavra e que eu gosto de pensar que Deus deixou uma terra prometida para nós, que é isso, a nova terra. A nova Terra. Ai, que lindo. E os comandos são bem diferentes. Eles têm palavras de holografia, eles têm linha de tempo, eles têm palavras assim que eu já estou usando até dentro de um produto que eu falo. Eu falo produto porque a pessoa tem que querer se inscrever, né? Que é o protocolo Ser Magnético. Então, nós estamos num tempo, Suzy, que a gente está pronto e está permitido a gente solicitar a criação de uma nova linha de tempo e a gente romper com uma linha de tempo antiga, onde a gente vem trazendo escassez, sofrimento, dificuldade. Tá? A gente pode criar essa nova linha de tempo. E eles fazem isso com maestria. Basta a gente pedir. Como sempre, a gente sempre volta para esse ponto. Tem que solicitar, tem que pedir. Existe um protocolo, alguma coisa, um mantra, um chamado especial para pedir? Olha, os arcturianos, eles têm, dentro do sistema multidimensional, existe a gente chama de chave, é uma chave para chamá-los, né? Que é a palavra Arcturian, tá? Só que ela é sintonizada primeiro. É mais ou menos assim. É como se você soubesse que ali tá a geladeira, mas você não consegue abrir a geladeira. Tá faltando a alça da geladeira para você abrir, sabe? Porque é como se fosse uma senha mesmo. E ela é sintonizada em você. A sintonização é um momento muito, muito lindo dentro desse sistema. São 28 geometrias sagradas que são sintonizadas. E o Arcturian é um desses, né? Mas você não precisa estar... O que eu falo assim, se você chegar hoje na sua casa, você não tem conhecimento disso, mas você gostou do que eu falei, e você quer fazer simplesmente do seu jeitinho. Fala lá, queridos arcturianos, eu ouvi falar de vocês. Vocês podem me ajudar? Eu gostaria muito de pedir ajuda. Eu sei que vocês têm condições de me ajudar, sabe? E eles vão ajudar. Eles não vão dizer assim, você não foi sintonizada não, hein? Não vou te ajudar não. Não pode. Só que assim, eu falo, você vai pedir, me leva para uma câmara que eu possa ser tratada. Eu tô sentindo isso. Relata para eles o que você está sentindo. Diga as suas dores. E diga, eu permito, preste atenção, viu? Você tem que dizer, eu permito que vocês me auxiliem nesse processo. Que vocês me auxiliem com isso. E eles vão auxiliar. Agora, você quer se aprofundar, gostou desse assunto, busca mais conhecimento, concorda? Totalmente, você está falando assim, eu fico fascinada de pensar que
E a pessoa pode ser autodidata, Totalmente. mas também hoje tem um cabedal de cursos e possibilidades fenomenal. Eu já me fiz essa pergunta esse dia atrás, falando assim, será que a gente está errando? Será que está demais? Agora todo mundo ou tem um contato ou tem uma ferramenta? Não, porque nós somos 8 bilhões. Exatamente. E se pensa, gente, olha o número, hein? 8 bilhões. Sabe quantos nós temos ligados diretamente à espiritualidade? 15 milhões. Olha. 0,2%. Nossa. É nada, pouco, né? é nada. É nada, é nada. Nada. Então é preciso mesmo ampliar a possibilidade de, eu digo que é um supermercado cheio de prateleiras, as possibilidades de produtos nas prateleiras para você escolher o teu. Exato. Essa é a questão. Todo mundo pode ofertar tudo. Exato. Que você tem que ver o que você quer demandar. Exato. E busque aquilo, eu sempre falo assim, Suzy, eu sempre digo isso, eu tenho certeza que você concorda comigo. Se alguém perguntar para mim agora assim, Débora, qual é a melhor técnica para eu acessar agora, que vai me ajudar na minha vida? Eu daria uma resposta para essa pessoa. Eu diria para ela, a que falar com o seu coração, aquela que você se identificar, aquela que mudar a sua vida. Essa é a melhor técnica, naquele momento. E não necessariamente para ser terapeuta, é autoconhecimento Não, é para você. Se tornar terapeuta é uma consequência. Comigo foi assim lá no passado. Quando a minha mente mudou, eu deixei de ser uma pessoa triste e passei a sorrir, primeiro eu quis entender, eu falei, como que uma pessoa que está vivendo nesse luto eterno, sabe, começou a sorrir? Por causa de uma técnica, porque eu tinha feito, não era comandos na época, mas eram umas coisas que a gente falava pra gente. Como é que mudou isso? Eu quis entender isso racionalmente. E esse meu racional, que era forte, me fez buscar uns caras que hoje eles são muito conhecidos, né? Muitos foram americanos. Isso não é soberba, é porque foi a linha que eu fui levada naquele momento. Então eu estudei com o Joe Dispenza, o Greg Braden, o Bruce Lipton, que é o grande, aquele livro, né? A Biologia da Crença. Eu estudei com o Prageet Harris, do Stargate. O Cacá Verá, que é o nosso índio. Conhece o Cacá Verá? Já ouviu falar nele? Eu já ouvi falar, tô tentando lembrar se eu conheci ele no Mystic Fair. Com certeza. Eu conheci. O Cacá é um cara incrível, ele é um índio. Ele que me ensinou como eu me conectar com os meus sonhos todos os dias pela manhã, sabe? Ele ensinou a cura através dos sons. Então, ele sabe, são essas pessoas que apareceram na minha vida que começaram a dizer assim pra mim, Fia, deixa eu te contar uma coisa. Bota o teu racional ali na prateleira da sua casa, porque se você quer falar de energia, não é o racional que você vai entender. Para de se atropelar e de se atrapalhar. Atropelar e atrapalhar. O autêntico Exato. Se atropela e se atrapalha. Porque o racional, para entender esse mundo de energia, não é pelo racional. Eu adoro quando chega aquelas pessoas na minha sala e falam, eu sou racional, eu sou controlador. Eu falei, que ótimo. Até o final do dia eu te converto. Isso, eu te converto para uma coisa muito melhor. E as câmaras arcturianas vieram também, você trabalha com elas? Sim. Ou não, trabalha. Também vieram desse contato com eles? Como é que você... Não, elas já vieram, o sistema multidimensional arcturiano, ele não foi canalizado por mim, nunca canalizei nada disso, foi pelo Clarindo Melquisedeque, é um brasileiro nosso. Também já ouvi falar, já vi em algum lugar. Um cara maravilhoso, eu acho que eu falo assim, gente, será que o Clarindo sabe a potência que ele trouxe para a Terra? Você me lembrou de algo muito importante. Esses dias atrás eu tinha uma projeção astral, eu lembro bem claramente de ter perguntado, mas com quem eu tô falando? Ele falou, Clarindo, você não vai esquecer desse nome. Uau! Olha só, agora que eu associei ele ao Clarindo Melquisedeque. Clarindo Melquisedeque, ele é vivo. Isso, foi. Eu tava numa reunião com ele. E há mais de 20 anos que ele escreveu, né? Que ele canalizou esse sistema. E eu também, através dele, que eu tive acesso às câmaras arcturianas. Mas muitas estão escritas nos livros do Joshua David Stone, tá? Já ouviu falar no Joshua? Não, nesse não. O Joshua David Stone é aquela assim, é uma fonte muito fiel e muito confiável de você acessar essas informações das estrelas. Porque o Joshua, ele foi um ser humano que chegou aqui na Terra e ele queria ascensionar. Ele fez todo o caminho para ascensionar. Eu não sei você, mas eu não estou buscando ser ascensionada aqui, que dá muito trabalho. Eu estou tentando errar o mínimo. Pela minha ideia. Errar o mínimo, menos possível. Errar o menos possível. Eu estou querendo errar menos para ver se não precisa voltar. Entendeu? Já é um passão Já gigante. é um passo, mas ele veio com essa intenção. E ele foi guiado a vida inteira dele por um mestre chamado Djal Kul.
tá? Ele foi guiado e ele fez todo o caminho de ascensão. E na literatura dele, que são 13 livros, alguns foram traduzidos para o português, outros estão em inglês, ele escreve, ele diz lá o que é cada câmara. Só que isso eu organizei, o Clarindo organizou, eu organizei também, numa apostila. Porque tá tudo espalhado no livro, assim, né, nos livros. E aí daqui a pouco você descobre, gente, isso aqui é um tratamento que você pode pedir para fazer para não sei o quê, tratamento de situação extrema, para limpeza do seu campo, de proteção, para tirar dardos, agulhas, projéteis etéricos, ataques psíquicos que você recebe, que fica tudo grudado em você. Cura também feridas emocionais. Feridas emocionais, rachaduras na alma. Rachaduras na alma. Tudo. É muito lindo. E são muitas câmaras, sabe? Até tem câmara para beleza. Oh, meu Deus do céu. Tem, pra você pedir pra ir pra um spa. Eu falo, olha, cuida da minha pele essa noite, né? Mas assim, eu não falo assim, eu não tô brincando, porque às vezes eu peço isso mesmo, né? Eu falo assim, não, hoje eu escolho ir pra um tratamento assim, sabe? Pra renovar minhas energias e tal. Existe até a solicitação pra aumentar a sua voltagem. Você precisa disso. Você é uma pessoa que viaja, que tem 1000 coisas fazendo, tipo eu, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo, atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. Sempre que você se sentir cansada, eu sei que você gosta dos arcturianos. Adoro! Sempre que você se sentir cansada, você peça a eles assim, solicito, meus queridos arcturianos, o aumento de voltagem. Tá. O aumento de voltagem. Isso você pode pedir mesmo andando na rua, mesmo estando num avião, em qualquer lugar. Quem vai me aguentar? Porque isso você não fica exausta. Entendi. Lembra aquele trabalho que você falou que faz, que fica cansada? Isso. Comece a fazer esse teste. Vá pra lá e peça primeiro o aumento de voltagem. Eles vão dar, é uma carga que eles dão na tua energia, e se você tá caindo, você levanta. O incrível, Débora, é que tudo isso tem... e não sou contra, ao contrário, tratamentos psiquiátricos, psicológicos, terapêuticos, eu sou a que mais defende tudo isso. Tem problema cardíaco? Tem que ir no cardiologista, mas é um coadjuvante. Meu Deus. Gratuito, fantástico e disponível para todo mundo. Exato. É isso que me encanta. E eles trabalham... E não vai fazer mal nunca. Não. E é importante... Muito obrigada por você ter falado isso. Porque eles sempre falam, a medicina da Terra nunca pode ser descartada. Não pode. Não. Eles têm... Eu falo que eu trabalho com 2 medicinas. A medicina da Terra e a medicina das estrelas. Então, eu peço isso. Mas se for necessário, eu tomo o medicamento. Suzy, eu já fui uma pessoa diabética. Eu já tive psoríase. Eu cheguei a tomar remédio de diabetes. Eu fui pré-diabética. Remédio de psoríase. Eu era depressiva. Eu não tenho mais nada disso. As autoimunes, todas. Psoríase é autoimune, doença autoimune. Todas elas. E a gente, em momento algum, eu tô dizendo assim, vá se tratar numa câmara arcturiana e não precisa. Não, esqueça isso. Se disser pra você, larga tudo e vem pra cá, isso não tá correto. Nós estamos no corpo de carne. Não tem jeito, a medicina da Terra. Inclusive, eles inspiram muitos médicos na Terra. Eu ia fazer essa pergunta. Claro! Inspiram, né? Totalmente. Você pode ir para uma sala de cirurgia, se conecte com eles do seu jeitinho. E você pode solicitar a presença deles ali dentro, para eles inspirarem os médicos, guiar a mão dos médicos também naquilo ali. Porque eles estão presentes, eles poderiam curar a gente num passe de mágica. Só que eles não podem fazer isso. Não. E vou dizer, a gente não aguentaria, não. Também tem isso, que é pior. Pode ser que seja tão muito forte para o nosso corpo. Desintegra a gente. Eu ia falar isso, tão forte para o corpo, que é pior. O resultado seria pior. Como é que a gente vive? Curo, mas o corpo não aguenta. Como é que a gente vive sem nossos traumas, sem os nossos coisas? A gente não aguenta, não. Eu gostei dessa parte. Como é que a gente vive sem nossos dengues? Não consegue. Eles não podem fazer isso. Aí por isso que tem pessoas que não conseguem compreender, que às vezes vão para tratamentos e saem sem precisar nem de continuar um medicamento terrestre, mas outras não. Porque naquele momento é necessário você estar aqui fazendo isso. Entende? Eu não sei se você viu, mas no ano passado, em 2023, eu tive um derrame ocular no meu olho esquerdo. Depois foi deslocamento de vítreo. Você tem no Instagram a foto do derrame. E esse descolamento de retina. Foi um dos momentos mais difíceis para mim aqui na Terra. Porque eu cheguei a perder essa visão. Eu perdi. Eu botava assim, acabava. E eu fiquei com medo. Sabe? Eu fiquei com medo, eu fiquei ansiosa e eu fui pra cirurgia mesmo, não teve jeito.
E claro, né, até isso eu fui guiada. O local que eu estava, as pessoas que me acolheram, que cuidaram de mim, eu não estava no Rio de Janeiro e eu não podia voltar para casa, porque quem tem descolamento de retina não pode sacudir a pessoa. A pessoa tem que ficar igual uma princesa, sabe? Fiz a cirurgia e é óbvio, eu pedia para ir para a câmara, é uma câmara chamada de situações extremas. Eu pedia para ir para essa câmara de manhã, de tarde, de noite. Mas, Débora, mesmo você sendo conectada com eles, você tem que pedir? Sempre. Eu só que tenho mais que pedir. Eu consigo até programar um tratamento para alguém, mas não consigo programar para mim. Porque eles dizem assim, por que você vai programar? Se você pode pedir. Né? Isso. Entendeu? E aí, eu pedi. Quando eu voltei no médico, 7 dias depois da minha cirurgia, ele falou assim, nossa. Eu falei assim, o que foi, doutor? Ele falou assim, nossa, isso aqui não tá bom, não. Eu falei, meu Deus, né? Aqueles médicos que fazem brincadeira, né? O doutor Roberto, uma paixão minha. Está bom né? demais. Porque ele foi incrível. Ele virou, isso aqui tá bom demais. Bom demais. Eu falei, o que é bom demais? Ele falou assim, você tem uma recuperação em 7 dias de uma pessoa que só teria com 25 dias. E aí eu falei, é sério mesmo, doutor? Porque, sabe, deixa ele falar uma coisa, doutor, comigo é assim mesmo, é mais rápido e é mais fácil. E eu sempre falo isso, Suzy. Eu sempre digo, não, comigo é mais fácil, comigo é rápido. Mais fácil e mais rápido. Comigo é mais rápido, comigo é mais fácil. E é mais rápido e é mais fácil. Esse acreditar no processo também ajuda. Sim, você, ó, tem uma frase que até os arcturianos falaram, né? Quando eu digo falaram, é dentro da minha cabeça, telepatia, né? E eles falaram assim, teve uma situação minha no ano passado que eu tive medo. Eu tinha que dar um passo grande, relacionado até a investimento, assim, e tal. E eu fiquei com medo. E aí veio nitidamente pra mim assim, ou você tem medo ou você confia. Ou você tem medo, ou você confia. Escolhe. Tem razão. Porque não dá pra confiar tendo medo, não é confiar. Não. E eles não vão... Algo importante, gente. Eles não vão dar um passo em tua direção se você não der primeiro. Eles não podem. Não podem. Porque estariam forçando você a alguma coisa que você pode decidir não querer. Eles podem até te inspirar. Olha... Isso chama. Isso Suzy, eles fazem, né? Tô aqui, hein? Se você, de repente, tem uma habilidade, tem uma abertura pra isso, ele vai dizer, Suzy, tô aqui. Sabe? Agora, eu rejeitei. Pra 2 anos depois, eu me conectar. Às vésperas da pandemia. Eu nunca formei tanta gente na minha vida, tanta gente que buscou esse assunto. Quando eu abri minha primeira turma de arcturianos, foi em fevereiro de 2020. E eu falei assim, gente, não vai ter ninguém nessa turma. Meu Deus do céu. Bom, se vier uma pessoa, 2, tá bom, junto, né? Vai ser a minha primeira vez, né? Fiz tudo bem mecânico, assim, não tinha muita conexão, sabe? Que como eu tenho hoje. Hoje é diferente, tá mais refinada. Aí a primeira pessoa se inscreveu, a segunda, a terceira, a quarta, a 15ª, eu falei, meu Deus do céu, fecha essas inscrições. Aí a pessoa que trabalhava comigo, fechar por quê? Se a sua sala tem 20 espaços, 20 lugares, e tinha 20 lugares, né? Eu tinha um espaço físico. 20 lugares ocupados. Eu fui dar aquela aula a primeira vez, literalmente assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não escuto direito, eu não vejo direito, né? E eu acreditava que pra gente se conectar com esses seres, a gente precisa ver, sentir, né? E ter altas e profundas. E não. Isso vem depois que você escolhe conhecê-los. E aí eu dei aquela aula mecânica, tem um manual, né? Isso aqui eu vou sintonizar as pessoas. Eu ia lendo, só lendo. E aí, Suzy, eu descobri uma coisa muito linda nesse dia. Não é sobre mim. É sobre o que o outro vai receber, vai poder acessar a partir do que eu tô falando. E a gente acha que a gente tem que sentir altas e profundas antes de fazer algo com alguém. Você pode não ter recebido, não ter alcançado ainda alguma coisa, mas que a sua fala, o seu conhecimento vai fazer o outro acessar. Isso é o mais lindo. Não é sobre a gente. Não, assim como eles nos inspiram e nos iluminam, a gente acaba sendo um farol para que a pessoa encontre o caminho dela também. Você forma terapeutas, Débora, certo? Então, eu tenho um método Causa Raiz, que ele é para pessoas que buscam a própria mudança de vida. E se ela quiser, ela tem lá todas as instruções para ser terapeuta. E tem vários terapeutas do método Causa Raiz, que tem... o método tem o certificado do MEC, a pessoa pode se inscrever lá na ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Então a pessoa se torna uma terapeuta. Mas não necessariamente precisa ser para terapeuta. Porque primeiro a pessoa se auto-aplica, ela aprende como faz nela.
E aí, se ela seguir ali, tem o módulo do terapeuta. Que eu digo para você, mesmo que você não queira ser, siga, porque vai servir para você. O legal é que, naturalmente, a pessoa tem vontade de fazer dentro na casa dela, de usar os com as pessoas que filhos. estão ao nosso redor. A gente fala muito sobre isso, né? Eu recebo também muita mensagem dizendo, eu quero ajudar o mundo de algum jeito. Eu falo para eles, sabe qual é o melhor jeito de ajudar o mundo? Melhora você. Isso. Melhora você. E a partir de você, melhora todo mundo ao teu redor. Exatamente. Mas quando você melhora o mundo.Esse já é um passo importantíssimo. Tem tantas perguntas aqui, mas eu vi uma que eu adorei, do doador de ideias. Ele está sempre aqui com a gente. Como fazer para as minhas ferramentas funcionarem na 3D? Eu sinto a função das ferramentas, mas não consigo acessá-las, porque ele tá na 3D. Uhum. Ele sabe que a ferramenta, você falou, são tudo da 5D, é isso? Não, assim, ferramentas, eu não sei quais ferramentas ele está falando. Existem técnicas que você tem que estar com a pessoa perto fisicamente para poder aplicar, né? O reiki é uma, né? Não sei, eu não estou tão atualizada em relação ao reiki, né? Assim, eu sei que pode ser a distância também, enfim. Apesar de ser reikiana, mas há muito tempo que eu não atuo. Então, assim, o que eu diria para ele? Se conecta com as tuas ferramentas. Que projeções, que expectativas e projeções você tem das suas ferramentas que está impedindo você de se conectar com elas? Às vezes ele ou ela, pode ter uma projeção tão grande, uma expectativa tão grande de que tem que sentir, de que tem que visualizar. Isso. E é isso que está impedindo. Na hora que botar isso fora, né? Eu diria assim, né? Se essa pessoa estiver ouvindo a gente, eu diria assim, o que se requer para que todas as projeções e expectativas que você tem a respeito das suas técnicas, das suas ferramentas, elas sejam destruídas e descriadas agora? E aí você seguir e se conectar com ela sem isso, sem julgamento, sem expectativa. Sem expectativa. O doador de ideias, eu já desafiei ele um dia que eu quero entrevistar ele. Ele faz perguntas maravilhosas. E o pessoal aqui interage também. As pessoas querem um cardápio porque não conhecem. Qual técnica, né? Porque você falou dos 28 símbolos maravilhosos. Tem a Navegar com Reiki, a Daniela Buffon, a Mia Agüero, Maria Cícera. Tem outra pessoa que diz que foi sua aluna, deixa eu achar aqui, a Andréa Cavinato Neves, terapeuta. Andréa Neves. Aí, ó, tem uma turmona, mas tinha outra pessoa. Beijo. Quando eu falo o nome de um, eu gosto de falar as outras que dizem que são suas mentoradas. Mas agora a gente passou bastante aqui e eu vou pedir desculpa. Desculpa por não ler todos os nomes de suas mentoradas que estão aqui, todas maravilhosas. O doador de ideias falou ferramentas astrais. Então, ferramentas astrais, é isso, né? Talvez seja muita expectativa que ele tenha a respeito dele mesmo, que está impedindo dele usar essas ferramentas sem esses julgamentos todos. E eu entendo ele completamente. É homem, né? É homem. Eu entendo ele completamente, porque no início eu tinha um julgamento muito grande de mim. Eu era daquela, Maria, no passado eu buscava muita ajuda, né? Eu era uma pessoa muito triste, então eu buscava muita ajuda. Eu fui em muitas casas espíritas lá no Rio, Frei Luís, Tupiara, Casa de Padre Pio, Ramatiz, eu ia em todas. Eu tava buscando me salvar, né? E todas elas, por algum motivo, me chamavam para desenvolvimento de médio, para a escola de desenvolver médios, né? Eu fugia daquilo, totalmente. Falei, não vou fazer isso. Não, nossa, muita responsabilidade, não dou conta nem de mim, quanto mais fazer isso e tal. Então, quando eu cheguei lá em 2016, que eu comecei a dar de cara com essas técnicas de transformação mental, eu falei, vou tirar de letra. O meu ego grande, né? Eu falei, eu era convidada, eu sou médium, né? Eu vou ver, eu vou sentir, assim é tudo, né? Eu vou arrasar. Sentia nada, não via nada. E eu tenho certeza que essa lição foi me dada porque eu tinha que entender para passar para todo mundo que você não precisa ver, você não precisa sentir, você não precisa ter altas e profundas para poder você ser tratado, você receber uma cura e você também poder ajudar as pessoas. Né? Então eu quebro isso em todos os meus alunos, eu desmistifico isso. Porque eu sei que tem gente que às vezes pode chegar e falar assim, porque eu vejo, eu faço e aconteço, né? Cara, tá bom, que legal que você já desenvolveu, que ótimo, você não é superior a ninguém por causa disso, que bom. Mas quem chegar agora aqui e não tiver nada disso vai poder fazer a mesma coisa. Você sabe que vai poder, né? Eu tava nossa, isso tem bastante tempo, mais de 20 anos, tava no projeto Portal do Urandir Ferreira Oliveira, que é o mesmo projeto Dáquila hoje.
E eu já tive lá 7 dias com eles. E naquela época ele falou, chegou um momento, nós éramos 600 pessoas, um mais curioso que o outro, ele falou, eu vou selecionar aqui todos aqueles que já falam com os mestres, que já têm mediunidade. Eu já estava no centro espírita há um tempão. Eu estava de boa, eu falei assim, impossível ele não me selecionar. É claro que ele não me selecionou, é claro que não. Aí eu fiquei indignada, fui cobrar do mestre. Eu falei assim, mas mestre, ele não viu? Ele falou que quem tinha mestre ele ia selecionar. Ele falou assim, quem disse que eu estava na fila? Às vezes eu estava sozinha. Às vezes não estou preocupada dele me selecionar. Exato. Foi uma lição, assim, eu pensei, é verdade, fiquei feliz pelos que estavam lá, pelos 30 selecionados, mas foi uma lição muito grande. Ele falou assim, não, você não precisa disso, desse aparato, de mostrar que nós estamos, que você tem, que você fala, que você vê, isso é só um detalhe diante do que você pode fazer. Exatamente. Aí fiquei em paz, aí saí, voltei com a raba entre as pernas, mas voltei em paz. E tem uma lição já que a gente puxou muito para os arcturianos, né, que são esses seres que são os que eu mais me conecto hoje, né, mas tem outros também que chegam perto. Uma lição deles eles não têm ego. Eles não têm ego nenhum. Então, quando eu vejo pessoas assim no planeta falando, tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, né, e tal, eu fico assim, tipo, mas eles não têm ego. Não vem deles esse tipo de comunicação. Não vem deles, e a outra entendeu? é por algo que cause orgulho na voz deles, que também não vem deles. Não vem. Posso falar um monte de coisa, falar assim, o meu mestre Paulo teve com Jesus, disse que é amigo de Jesus, grande coisa, é ele, não sou eu, não consigo. Então ele fala, não, ele não fala de mim, tanto que por mais de 30 anos ele foi 7 cruzes, ele gostava disso, ele fala assim, me chama de 7 cruzes do cemitério, é tão bonitinho. Mas o pessoal, até alguns amavam, por um nome tão místico, e outros odiavam por causa do nome. Ele fala assim, me chama, porque eu quero saber se eles estão lendo minha energia, minha intenção, meu amor. Se um nome me diferencia do trabalho, a pessoa não entendeu ainda. Nós estávamos aqui nos bastidores e eu falei que ia te perguntar sobre isso, quando a pessoa fala, se melhorar estraga. Ui! Então, nós temos o poder das palavras, né, Suzy? O poder das palavras é antigo, gente. Vem lá, sei lá, de Sócrates, Platão, né? Eles já falavam sobre isso. Então, nós temos um poder muito grande no nosso dia a dia de decretar aquilo que vai acontecer na nossa vida, através das nossas palavras. Então, quando tem gente que tá assim, às vezes num momento delicioso da vida, tá ali, tá se divertindo, tá gostando, e aí vira e fala isso. Se melhorar, estraga. Aí o que acontece? Às vezes estraga. Às vezes acontece uma coisa ali que dá uma reviravolta, sabe? Porque existe toda essa força cósmica. Ela entrega para você aquilo que você fala, aquilo que você está criando. Então, antes de você falar, ao invés de você falar se melhorar, estraga, fala assim, como pode melhorar ainda mais isso daqui? Certo, quer dizer, deixa a estrada aberta para o que é bom. Deixa vir. Você está dizendo assim, ainda falo assim, gostei, universo, manda mais disso daqui. Como eu posso ter mais disso? E a pessoa vai falar que se melhora a estrada. Melhor é impossível. Que isso, gente? Se tá melhor, como pode melhorar? Tudo pode melhorar, sabe? Então, isso são práticas bem fáceis, fazer perguntas, né, para o universo. Estou falando do universo porque é para deixar bem aberto. Essas perguntas, elas trazem consciência. Então, quando você fala assim, como pode melhorar ainda mais, você está dizendo exatamente para o universo, manda mais, eu gostei disso daqui. Né? Eu não me importo de ser tão bom. Nossa, manda mais. Eu quero, eu aguento. Eu aguento, manda mais, né? Eu aguento ser mais próspero, mas mais é exatamente feliz. O contrário que as pessoas fazem, né? Elas geralmente fazem a chamada ao contrário. Ao invés de tecer essa força a seu favor, que é trazer, é tecer mesmo, né? A palavra manipulação, ela é vista de uma forma ruim, né? Fala, fulano manipula. É feito de uma forma ruim. Só que você pode manipular as energias a seu favor. Quando eu faço isso, como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível que eu ainda não considerei? Eu estou manipulando energias a meu favor. Eu estou tecendo aqui as energias a meu favor. Eu não estou mexendo com a vida de ninguém. Porque quem faz isso para os outros, porque quem tem técnica forte pode fazer isso sim, pode manipular outras pessoas, porque a outra pessoa está um campo fraco, está cheia de espaços ali para isso, ela vai receber, né? Mas tu acha mesmo que uma pessoa que está buscando
um caminho de consciência. Tá buscando crescer na luz. Vai fazer isso? Você acha mesmo? Eu falo, pelo amor de Deus, eu tô tentando acertar esse momento aqui na Terra. Tu acha que eu vou me meter de atrapalhar o caminho de alguém, gente? Manipular alguém para alguém fazer alguma coisa para mim? Não. Há uma tendência nossa como ser humano de ter sido treinado para ter medo de que em arriscando não dar certo, dê errado, a gente esteja sempre preparado para o dar errado. Isso é uma programação mental? O medo do fracasso, ele é muito maior do que o medo do sucesso. Ele é um caminho... Aliás, desculpa, ao contrário. O medo do sucesso é um medo muito mais forte do que o medo do fracasso. O medo do fracasso é aquele corredor que você entra e você anda aquele corredor e fala assim, chegou lá, corredor da derrota, né? Aí você deu errado, puxa, mas eu tentei. O medo do sucesso é muito grande. Quando você começa a fazer sucesso, você tem muita responsabilidade de tudo. Do que você fala, das suas ações, das suas atitudes, o que você faz com o seu dinheiro, sabe? O que você faz com tudo isso que foi entregue para você. A responsabilidade do sucesso, de brilhar, de estar ali com os holofotes em cima de você, isso é assustador. De se manter lá. E se manter lá mais ainda, né? A dificuldade é se manter, né? Mas é assustador. O fracasso não. Poxa, não deu certo. É o caminho comum. Acho que talvez o pior eu sabia que ia dar errado. Nossa. Essa machuca demais. A pessoa que já começa assim, vou abrir uma empresa. Eu vou abrir uma empresa aqui, mas se der errado, eu vou... Ixi, pronto, pegou o corredor da derrota. Já pegou o corredor da derrota, para tentar fazer dar certo, né? Vai trabalhar a pessoa já começa achando que vai dar errado, sabe? Isso em todos os campos da vida, Débora? Nossa, ou você confia ou você tem medo, sabe? Ou você confia ou você tem medo. Exato. Eu adorei isso. Pode pegar esse... quase pra mim é uma frase de força pra mim. Sempre que acontece... Eu falo assim, você tem fé forte ou você tem fé fraca? Né? Aí a pessoa fala, mas o que é fé forte, o que é fé fraca? Bom, vamos lá. Fé fraca. Aquela pessoa que pega, reza, faz um mantra, sei lá, qualquer coisa do ritual dela. Ela vai lá, faz o ritual dela. Acabou o ritual, faz os pedidos e tal. Se agradecer, tá bem, né? Porque tem gente que nem agradece, só faz isso pra pedir. Aí vai lá, pediu as coisas todas, não sei o quê. Quando acaba, ai meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Isso, tá certo. Nossa, nossa, fé fraca. A pessoa não descansa na confiança. A pessoa que tem fé forte, ela vai lá e vai fazer, bom, vamos lá. Eu aqui, no plano terreno, o que eu posso fazer? Posso fazer isso, esse movimento, essa execução. Eu posso rezar, fazer meu mantra, posso fazer lá, né, os meus comandos mentais, vou lá, converso com o universo. A pessoa faz todo o movimento e descansa na confiança. Isso é fé forte. Porque ela já fez o que ela podia fazer. Descansa, cara. Sua fé é forte. Confia. Agora a maioria, minha filha, faço, peço. Ai, Senhor, me ajuda, né? Nunca dá certo mesmo. E aí fica lá, sai dali e fala, oh, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir pagar esse boleto? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que o médico vai aparecer? Será que eu vou conseguir essa operação? Aí fico, puxa vida, você não pediu pro teu divino? Confia no teu divino. Sabe o que você me lembrou agora? Antes nós falamos sobre cirurgias e o apoio que, não só os arcturianos, mas principalmente eles no campo da saúde, que eles estão também nesse aparato da ciência todo. O que eu mais assisti acompanhando pessoas que pedem, que têm cirurgia, ou que vão passar por uma situação mais difícil, às vezes até uma quimioterapia, alguma coisa assim, o que eu mais assisti foram eles ao lado dos médicos e dos enfermeiros. Acho isso tão lindo. E eles não querem autoria. Não. Eles estão ali para iluminar. Se precisar, eles vão até entrar junto, né? Mas é para iluminar, para não tremer, para aquela operação, aquela cirurgia milimétrica seja impecável. Laser, assim. Porque eles querem que os médicos melhorem. Se é para eles interferirem e fazer uma ponte, eles tiram o mérito do crescimento humano. Os arcturianos são tão lindos que eles não têm problema nenhum em dar um passo para trás e deixar aquele ser ou aqueles seres fazerem o que tem que fazer e eles ficarem ali. Eu fico emocionada quando eu penso nisso, porque eu vejo eles, às vezes, em visualizações que eu tenho quando eu estou em trabalho, quando eu estou, né? E eu vejo eles darem um passo para trás. E eles não esperam reverência da nossa parte.
Eles não esperam que a gente fique lá, bote no altar, entendeu? E fique reverenciando eles. Não é isso, não se trata disso, se trata que eles estão disponíveis. Eles falam sempre para mim assim, Suzy, enquanto houver verdade e consciência, e onde houver verdade e consciência, nós lá estaremos. Então, às vezes eu faço assim, vocês vão me ajudar, porque eu sou assim, gente, né? Gente, queridos, faço a minha conexão, eu falo assim, queridos, vocês são demais, nossa, que incrível que aconteceu, esse final de semana foi assim, foi assado, eu tenho certeza que vocês estavam lá me ajudando, nossa, vocês são os caras, às vezes eu brinco assim, né? E eu falo assim, nossa, me auxilia nisso aqui, sabe? Eu vou criar tal coisa agora na minha vida. E essa tal coisa tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Vocês me ajudam nesse projeto meu novo? Eu só escuto assim, se houver verdade e consciência, nós lá estaremos. Não é porque sou eu não sou especial, não sou nada disso. Eu sou só uma pessoa que fui de alguma forma inspirada, fui contatada ali naquele Stargate, naquele momento, né? Me conectei e busquei continuar. Isso, eu ia falar, deu a continuidade, viu? Que algo, eu brinco que parece que é Deus, né? Que Deus trabalhou 6 tempos ou 6 dias, aí olhou que era bom e foi descansar. Eu falo, gente, é bem isso, assim, olha que é bom e relaxa, deixa acontecer. O pessoal tá aqui, só Águia 1, Águia 3, Águia 7, Águia 9, Isso Águia 8. Turma. É tua turma? Tá não, cheio de águias aqui. São turmas do Método Causa Raiz e elas botam, eu sou da turma 8, eu sou da turma 3, eu sou da turma 2. Você tá linda aqui. Que bonitinhas. Gente, a gente já tá 1 hora, mas eu quero fazer mais algumas questões Fale. ainda. Sou toda sua. Não sei nem se tem resposta ou não, mas mesmo que na tela mental, que eu acho que a grande mediunidade atual é o médium mental. Não é mais o médium de físico, de incorporação, de ectoplasma, não é. Apesar dele ter muito valor, não é. Eu acho incrível esses daí, né? Mas não é mais o mundo atual do século XXI. Eles têm alguma forma, algum formato para você? Esses arcturianos, de aparência? Ah, sim. Ai, é porque meu celular tá aqui, tá gravando aqui. Mas eles têm, eu tenho uma... Tem aqui? Eu pego no meu aqui, posso botar no Instagram para mostrar mais ou menos o formato deles? Claro, faz favor. Porque eu conversei com essa artista aqui, que eu vou te mostrar, e ela, é assim que eu os vejo nas visualizações mentais, né? E aí eu comecei a ver essa moça desenhar esses seres aqui, eu falei, gente, ela desenha arcturianos. Camora Jones, para variar, uma americana. E aí eu entrei em contato com ela. Você vai ver que tem várias. Eu vou selecionar aqui, se você quiser colocar. Todos são iguais. Consegue pôr. São todos iguais, tá. ó. Mas eu selecionei esse que mostra bem assim um monte de geometria sagrada no entorno dele, se você reparar. Isso aqui. Eu vou deixar não, aqui não tem como ver o nome dela, mas depois eu vou pedir pra gente pôr na descrição a autoria de quem é. Deixa eu mandar pro pessoal técnico aqui já. Tá. Eu tava doida, devia ter perguntado antes isso, gente, mas o que eu tô vendo aqui é fenomenal. Lindo, lindo. Nossa, tem que olhar mesmo. Mandei ali já pra minha turma. Essa era uma das perguntas. Eu escrevi pra essa moça, né? Essa Camora Jones, o nome dela. E ela só desenha esses, né? Ela chama de transmigration. Ela tem ela não fala em momento algum arcturiano, tá? Eu escrevi pra ela. Eu falei, olha, eu admiro o seu trabalho e tal. Que seres são esses que você desenha? Que eu vejo eles, assim, na minha tela mental, né? Em algumas situações da minha vida. Aí ela, sabe o que ela me respondeu? Ela disse assim, eu não sei, você sabe? Você pode me dizer quem são? Uau, que coisa. Gente, aqui, ó, Camora Jones mesmo. Camora Jones. K-A-M de Maria, O-R-A, J-O-N de navio, E-S. Isso. Pra gente dar autoria pra ela. Isso. Já vou até seguir. Aí eu falei, olha, eu diria pra você que eles são os arcturianos, porque é assim que eles se mostram, né? Então eles têm mesmo esse formato, né, daquela cabeça americana, aquele formato bem tradicional de ETzinho, né? A cabeça, eu falo que é bola de futebol americana, né? Aquela cabeça, mas assim, os olhos amendoados, esses dedos muito longos. Eu não vejo eles assim inteiros, eu vejo muito as mãos deles trabalhando.
E eles são pura luz, é pura luz. Não tem... Quando diz, pegaram o arcturiano. Ô, filho, não pegou não. Pegou não. Não pegou não, você pega a luz. Não. Você não pega, entendeu? Se pega outros seres aí, se isso tudo da ufologia e tal, eu falo, mas não é arcturiano, entendeu? Não Ser de luz você não consegue capturar desse jeito, eles entram no portal em 1 segundo. Não, eu ia falar agora dos portais, ia falar, gente, para de pensar que ser de luz é humano, é limitado e não é inteligente. Agora, daí também, não pense isso sobre os seres da sombra. Eles não são humanos, não são limitados e são inteligentes. Muito. O mesmo e que usar a faz... inteligência para o mal, né? É isso, a diferença é para que você usa toda a luz que você tem, né? Se é para o bem ou para o mal, mas o bem nem tá para essas brincadeiras. Não. O pessoal, muito tempo atrás, brincava com aquele negócio do copo e falava, gente, desce mesmo a entidade. Eu falei assim, olha, de verdade, se descer, é muito baixa. Porque eles não se dispõem a isso. Eles não se dispõem, não tem tempo, não estão para brincadeira. Agora, de certeza, o de luz não vai vir na brincadeira. Não, ele não tem muita perde coisa. tempo. Não, ele tem muita coisa boa para fazer, não faz sentido tudo isso. Exato. Era do formato. E a outra que eu queria te pedir é que comando que você pode ensinar pra gente para deixar a gente bem, assim, algo que você usa bastante, uma ferramenta que a gente pode dividir com o nosso pessoal. Olha, tem um comando mental que ele tá ligado, eu diria assim, que os seres humanos hoje, eles estão com um nível de merecimento muito baixo. As pessoas não acreditam que elas podem ter mais. Elas não acreditam que elas podem escolher mais. O nível de merecimento, a régua está baixa. Então, existe um comando mental que a pessoa pode fazer para si mesma várias vezes no dia, e eu vou dar ele aqui inteirinho para você, que você fala assim, eu escolho e autorizo o aumento imediato do meu nível de merecimento e assim já é. Quando você faz isso, você está dizendo, eu escolho e autorizo esse aumento imediato do meu nível de merecimento, que a régua está baixa. Mas não esqueça de falar o e assim já é. E assim já é. E assim já é. Ele está dizendo o seguinte, e assim já é, já está com você, é seu, toma. E esse nível de merecimento, ele começa a aumentar. E vai sendo gradativo. A pessoa não sabe receber, muitas vezes. Muitas pessoas não sabem receber aqui na Terra. Então tem esse comando, ele é um grande presente, eu já deixei até ele disponível, tá público, para a pessoa começar a movimentar os emaranhamentos quânticos dela a partir de algo simples. E eu vou dizer, não subestime o simples, é o simples que desmantela o complexo. É o simples que desmantela as teias complexas que estão na tua mente, as crenças que estão na tua mente, os traumas e dramas que você guardou na tua mente. É o simples que vai desmantelar isso. Não subestima não, faça. Nossa, fantástico tudo isso. Deixa eu ver como o pessoal técnico se consegue pôr a nossa figura ali. Não sei nem se é possível. Olha ali, Débora, ela tá olhando no retorno aqui para ver. Tá ali. Olha aqui. Não, olha o que tem nessa figura. Preste atenção nas geometrias sagradas, eles trabalham com muita geometria sagrada. E por acaso, na pintura dela também tem essas geometrias sagradas. E você consegue ver o quanto eles são luz, assim. Né? Eles usam até mais quase um véu, assim, que sabe? Representação linda, o azulado que os representa. Eles são azulados, exatamente. Você sabe que eu já vi eles muitas vezes assim, mas muito recente, me surpreendeu, eu vi essa cabeça virada. Ela era assim, ó. Uau! Foi, os 3 que vieram, a cabeça ao contrário. Eu pedi, por que vocês vieram com a cabeça na horizontal e não na vertical? Eles especificamente cuidam de almas. Arcturianos que cuidam de almas. Uau! Fiquei fascinada, nunca tinha visto desse jeito. Falei até pra pessoa, eu disse, olha, eu já vi muitos seres, mas deste jeito eu não tinha visto. E você sabe que um dos grandes trabalhos dos arcturianos é resgate de almas, né? Que eles estão fazendo uma limpeza, eles estão trabalhando também no resgate de muitas almas que estão perdidas pelo planeta. E essas almas perdidas que não encontraram nem o portal de luz, ou então estão aqui vagando só para perturbar a vida dos outros, eles estão tirando, estão levando para diminuir a densidade do nosso planeta. É o único jeito do planeta dar a volta, mas ao mesmo tempo a gente sente que a sombra está esperneando, hein? Ela está tentando aparecer em tudo quanto é lugar. Ela está infiltrada nas famílias, nos comentários, nas redes sociais, nos noticiários. Isso já me causou mais furor na alma, até que esses dias atrás, realmente, o mestre Paulo me chamou e falou, é parte do processo, isso também é parte. Deixa eles espernear, porque assim eles aparecem.
mostra de vez o que estava escondido embaixo do tapete, que não é bom. E a gente está no momento do planeta, né, Suzy, que quem não acordou, acorde agora, por favor. Faça esse movimento de buscar consciência, buscar conhecimento. Não é só essa coisa assim do despertar, né, porque parece uma coisa romântica, né? Não, sai dessa vibração baixa, busca a ferramenta, busca conhecer, para de reclamar na vida. É coisa prática. Eu falo muito no meu dia a dia com alunos e tudo mais, eu sou prática. Eu não sou sonhadora nem romântica. É praticidade, é parar de reclamar, é buscar conhecimento. Todo mundo no meu redor, Débora, não pensa, não interessa o seu redor, faça você. Quando você faz, você vai ser uma inspiração para o seu redor. Porque as pessoas vão olhar para você e falar, o que você está fazendo? Você está diferente? Né? E é isso mesmo, sabe? Nesse processo, às vezes a gente deixa pessoas para trás, no sentido de, caramba, nem conecta mais. Se não estiver na mesma sintonia e frequência, não vale o esforço de tentar balançar isso, exato. né? E o que acontece, né? O magnetismo pro ruim, pra reclamação, pra competição, né? Pra raiva, mágoa, o magnetismo é muito grande, puxa a gente pra esse lugar, né? Puxa. É por isso que a gente tem dificuldade de sair dele. E vou falar, quando você sai um pouco disso, comecei a escutar isso aqui sobre consciência, gostei, vou estudar disso, você tem que fazer um esforço para se manter nesse lugar também. Porque senão você volta para cá. Você desiste, aí você volta para cá, sabe? Mas quando você vem para cá e consegue se manter aqui, sabendo que vai ter adversidade, sabendo que um dia você vai ter raiva, sim. Só que a diferença, você não vai ficar navegando na raiva há muito tempo, não. Você vai chegar, pelo amor de Deus, para com isso. Segue, vida que segue. Você vai sair dessa piscina, né, de ficar ali muito tempo, né? A pessoa que tá com a consciência mais baixa, ela não é inferior a quem tem a consciência mais alta. Ela só tem uma escolha diferente, entendeu? Ela não escolheu ainda estudar, abrir a consciência e tal. Porque estar com mais consciência, tem gente que fala assim, as pessoas não estão prontas ainda, né? Mas, cara, não chegou o momento dela ainda. Eu ia falar, pronta pra quê? Porque pronta ela tá pra quê? Para o nível dela. Exatamente. Tá pronta. E tá ok, entendeu? Não é porque você abriu a tua consciência que você é melhor, você é superior. Ai, fulano tá muito... Não, cara, para com isso. Você só escolheu diferente. Nossa, isso é perfeito. Eu vou pedir um recado final pra Débora e eu ganhei da Elô. Elô, tá linda aqui, olha só. E o doador de ideias disse, eu vou ir tomar um chá com você. Então, é água, não é chá, mas eu gostei da ideia do chá. E eu vou brindar aqui com a Débora, mas para cada um de vocês, pela vida, pela prosperidade. Coisa Obrigada. Boa. Brindou, tem que beber. Tem que beber e pedir um recado da Débora pra gente fechar tudo isso com chave de ouro. Mas a energia que tá fantástica, é luz pura. Vejo a luz nos seus olhos, vejo a luz ao redor de você e vejo a presença de toda a luz contigo, gratidão. Débora. Você é especial demais, mulher. Meu Deus. Eu diria, sabe, escolha mais. Escolha mais na sua vida. Você pode, você tem permissão, é permitido, é seguro e é possível você escolher mais. E não importa onde você tá hoje, é permitido você escolher mais, sabe? Começa a fazer esse comando e vai para um lugar muito melhor. Eu saí de um lugar que era um fundo de um poço que eu conheci vários pedacinhos. Eu não volto para lá nunca mais. E você também pode sair de algum lugar desconfortável que talvez você esteja vivenciando hoje na sua vida. Escolhe mais, que a vida vai te dar mais. Que lindo, obrigada de novo, Débora, muito obrigada. E obrigada a cada um de vocês. Quarta-feira a gente está aqui sempre com live e sexta-feira eu resolvi mudar o título. E nós, que sempre se falam, né? Aliens entre nós, desculpa, agora é nós entre aliens. Vamos mudar isso. Então, veio de encontro com tudo que a Débora falou e o que a gente tem pensado. Eles são muito mais presentes na nossa vida do que a gente pode imaginar. Obrigado, até sempre a cada um de vocês.